Olá pessoal! Nesta aula continuaremos com a construção das telas de CRUD. O objetivo é construir uma tela de atualização de clientes no banco de dados MySQL. Primeiro, abra o código da página consultar.php. Nesta página, há um link que redireciona para a página editar.php, passando como parâmetro o ID do cliente. Observe que dentro da tag de link há uma tag i. A tag i permite incluir um ícone. Nesse caso, o ícone é incluído utilizando uma classe do Bootstrap. Vamos continuar o entendimento sobre a página editar.php. Utilizando o comando include once, faça a chamada do código do cabeçalho da página. Não vamos entrar na explicação do código do cabeçalho da página, pois se trata apenas de código HTML. Depois, utilize o comando iset para verificar se o ID do cliente foi enviado como parâmetro para a página editar.php. Se o retorno do iset for verdadeiro, significa que o ID do cliente foi enviado como parâmetro, então será possível atualizar os dados do cliente. Essa verificação é necessária, pois é possível acessar a página editar.php sem passar o parâmetro ID do cliente. Como o ID do cliente é passado na URL da página editar.php, então o ID deve ser capturado, utilizando a variável superglobal get. O próximo passo é abrir a conexão com o banco de dados. Em seguida, o ID do cliente deve ser sanitizado. A sanitização evita que dados maliciosos causem falhas no sistema. Depois de capturar o ID do cliente, é importante sanitizar o dado de entrada usando o comando filtervar. A sanitização limpa ou codifica caracteres especiais que, porventura, possam causar algumas instabilidades no sistema. Consulte a documentação da sanitização no site php.net. O passo seguinte é montar a consulta SQL. Escreva o SQL select * from clientes onde o ID é igual ao ID do cliente passado como parâmetro. A ideia é consultar os dados do cliente e mostrar na tela, para que possam ser modificados. Depois execute a consulta com o comando MySQL e query passando os seguintes parâmetros: a variável de conexão com o banco de dados e a variável com o SQL. O retorno do comando MySQL e query é a execução da consulta, que será armazenado na variável resultado. A variável resultado representa a tabela de clientes, que neste caso terá apenas um registro, pois a consulta SQL filtra pelo ID do cliente. Depois, para obter os registros da tabela clientes, utilize o comando MySQL fetch array. Esse comando retornará a primeira e única linha da tabela de clientes, que será armazenado na variável dados. Agora, é necessário apresentar os dados na tela para que possam ser alterados. Por isso, em cada atributo value do campo texto, imprima os registros: ID, nome, sobrenome, e-mail e idade do cliente. Observe que o campo ID é um campo oculto. Por que foi codificado dessa forma? Vou deixar o questionamento em aberto, para que pensem e discutam com o professor mediador. Depois que os dados da tela forem alterados, é necessário salvá-los no banco de dados. Então vamos abrir a página atualizar.php para entender o código que salva os dados no banco de dados.
O código desta página possui muitos comandos já discutidos anteriormente. Primeiramente é utilizado o comando iset, que verifica se foi clicado no botão atualizar. Depois as variáveis nome, sobrenome, e-mail, idade e ID armazenam o retorno da função filter_var. Lembre-se que a função filter_var sanitiza dados. O passo seguinte é abrir a conexão com o banco de dados usando o comando require_once. Depois é utilizado a consulta SQL update para atualizar os dados na tabela de clientes. Por último, a consulta SQL é executada, utilizando o comando mysql e query. Caso ocorra algum erro na execução da consulta, é sinalizado no redirecionamento para a página de consulta. Agora, observe a operação da tela de consulta. O cliente é selecionado na tela. E os dados são alterados. Agora vamos dar uma pausa neste conteúdo. Na próxima aula será explicado como implementar a tela de exclusão de clientes. Até a próxima aula!